Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 4 de 17 vídeos dedicados à distribuição de probabilidades usando o R-Commander. Esse vídeo de hoje é sobre a distribuição de Poisson. É a primeira parte do vídeo sobre a distribuição de Poisson. Nós veremos nesse vídeo como é que a gente vai fazer para calcular probabilidades usando a distribuição de Poisson e como construir um gráfico da distribuição de Poisson dentro do R-Commander. Eu recomendo, se você não viu ainda, ver o vídeo 1 da playlist, que é a revisão sobre variáveis aleatórias. E também você pode ver também os vídeos 2 e 3, que são sobre distribuição binomial. Esses vídeos que nós vamos ver aqui, o 4 e o 5, que vai ser a segunda parte, distribuição de Poisson, são muito semelhantes à estrutura deles dos vídeos 2 e 3. Muito bem. O que é a distribuição de Poisson? Quando é que você pode utilizar? A distribuição de Poisson é um modelo que foi desenvolvido, deduzido, para permitir o cálculo de eventos de valores possíveis de uma variável aleatória discreta que atenda certas condições. Nos vídeos anteriores, 2 e 3, a gente viu quando é que dava para utilizar a distribuição binomial. Então a gente vai ver aqui, imagine que você tem uma variável aleatória discreta, que você poderia avaliar o seu problema e ver se é possível utilizar a distribuição de Poisson. Bom, no caso da distribuição de Poisson, imagine um experimento binomial, tá, que só pode ter dois resultados possíveis, tá, mas o n é infinito ou é desconhecido. Lá na distribuição binomial, vocês se lembram que um parâmetro crucial para fazer os cálculos de probabilidade era o valor do n, o número de realizações do experimento. Pois bem, vamos imaginar uma situação que você não tem esse conhecimento. Por exemplo, né, quando você vai avaliar o número de veículos que chegam numa praça de pedágio num período de 6 horas. Você sabe que o número mínimo é 0, mas o número máximo você não sabe. Isso é uma situação de evento, né, num espaço amostral infinito, enumerável. Então, o modelo binomial não pode ser usado nesse caso, tá? Porque não se conhece o n. Então, no modelo de Poisson, você vai analisar as ocorrências em um período contínuo, certo? Você, já que não tem conhecimento do número total de ocorrências possíveis, você tem que limitar a análise a um período contínuo. E para fazer os cálculos, você usa como referência uma quantidade constante, que é o valor esperado, é uma média. Essa quantidade constante, esse valor esperado, é utilizado na fórmula de distribuição de Poisson para você poder fazer o cálculo das probabilidades. Nós temos que explicar o que é esse valor esperado. Bem, a notação varia muito de livro para livro. A gente usa uma notação que seria esse valor esperado, essa média, seria esse valor m, que seria igual a esse produto de lambda, letra grega lambda aqui, vezes t. Isso aqui, para muitos livros, muitos programas de computador, é chamado de taxa ou média. Depois, mais à frente, vocês vão entender por que é chamado dessa forma. Bom, o lambda é a taxa de ocorrência do evento que nos interessa em um período contínuo. Esse lambda foi obtido através de análise de dados históricos ou, então, através de dados experimentais. Dados históricos, por exemplo, você poderia obter a taxa de falha numa linha de transmissão. Quantas falhas por ano? Veja, você tem a ocorrência falha num período contínuo, por ano. Não, nesse caso, um período de tempo. Ou você poderia ter essa taxa de falha originada de um estudo em laboratório. Você faz uma simulação e vê como é que se comporta, a confiabilidade do produto. Isso é muito comum em produtos novos. O T, o que é? Apesar de ser T, não necessariamente é tempo. É um período contínuo de análise. Pode ser realmente um período de tempo. Eu falei ainda há pouco em um ano ali. Pode ser uma área. Você pode verificar, por exemplo, o número de defeitos por metro quadrado de piso produzido. Pode ser um comprimento, o número de defeitos por metro de, de tecido produzido. Enfim, é o período que você vai utilizar na análise. É muito importante, pessoal, entender que as unidades aqui você tem que fazer com que as unidades sejam coerentes. Você tem uma taxa em falhas por pé quadrado, e você tem um período aqui em metros quadrados, você vai ter que fazer conversão, ou transformar tudo para metro quadrado ou tudo para pé quadrado. Certo? Essa questão é uma conveniência, é uma coisa que tem que ser sempre garantida. Também nós podemos ter uma situação de binomial
mas que o N e o P, eles não são constantes. Eles podem até ser relacionados, mas eles não são constantes. Mas o produto deles é constante. Então, se você tivesse uma situação dessa também, uma situação, sei lá, que você dividisse uma área em várias repartições, então a probabilidade de ocorrer um determinado evento fosse reduzindo à medida que o número de repartições fosse aumentando, você também poderia modelar isso pela distribuição de Poisson. Então, uma variável aleatória x discreta, número de sucessos em um período contínuo t, seguirá o modelo de Poisson com os parâmetros lambda e t, e conhecendo isso, se você identificar que é possível, você pode utilizar esta fórmula aqui, probabilidade x igual a k vai ser igual a e elevado a menos m vezes m elevado a k, lembrando sobre k fatorial, lembrando que m vale lambda vezes t. O que é esse e aqui? O m é o produto lambda vezes t e o e é a constante de Euler, 2,71, uma dízima que não termina nunca. E alguém deduziu para a gente a fórmula do valor esperado e a fórmula da variância de uma variável que siga a distribuição de Poisson. E o valor esperado dela, a média, é justamente o produto lambda vezes t, esse valor m aqui. E a variância também é igual. Então aí vai uma dica. Se você tem uma variável aleatória discreta, você calcula, você está lá estudando, fazendo análise exploratória de dados, você calcula a média, calcula a variância, e os dois valores são muito parecidos, e é uma variável discreta, olha, isso pode ser uma indicação que essa variável segue a distribuição de Poisson, porque se seguir a distribuição de Poisson, o valor esperado e a variância vão ser iguais. Bom, esta fórmula aqui, que tem operações de exponenciação e tudo mais, pode parecer um pouco assustadora, mas não tem que se preocupar porque o R Commander vai calcular tudo para a gente. Então a gente não tem que se preocupar com nada disso. Veja, fazendo um gráfico da distribuição de Poisson, veja aqui um caso. Ó. Imagine que você tivesse uma distribuição de Poisson que o valor ali do m, né, o lambda vezes t, desse 2. Então aqui eu tenho um gráfico, o gráfico foi feito no R Commander, que mostra de uma maneira muito semelhante ao gráfico da binomial que a gente viu lá no vídeo 2, os valores possíveis que a variável pode assumir e no eixo vertical a função de probabilidade de massa, que são as probabilidades x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do 8, embora teoricamente não tenha limite superior aqui, mas as probabilidades são muito pequenas, elas não são plotadas no gráfico. Elas são muito pequenas proporcionalmente a essas outras aqui. E por que está mais concentrado aqui em torno de 1 e 2, as probabilidades maiores? Por causa dessa média aqui 2. Certo? Muito bem. Como é que a gente faz para fazer os cálculos, então, e como é que lida com a distribuição de Poisson no R Commander? Vamos dar uma olhada lá. Muito bem. Dentro aqui do R Commander, nós vamos vir aqui em distribuições e dentre distribuições, não esquecer que a distribuição de Poisson é uma distribuição discreta e a gente vem aqui distribuição de Poisson e temos 5 opções. Quantiza distribuição de Poisson, probabilidade de distribuição de Poisson, caudas, probabilidade de distribuição de Poisson, gráfico, amostragem. Nós vamos ver esses dois aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui com a probabilidade da distribuição de Poisson. Muito bem. Se eu clicar aqui, vai aparecer essa opção para mim, probabilidade da Poisson. O que ele vai fazer, pessoal? Nós temos que informar a média, aquele valor do m lá do slide que eu acabei de mostrar. O padrão para o R Commander, ele coloca a média 1. No nosso caso, eu vou colocar a média 2, para ficar igual àquela do gráfico. Preste atenção. A média da Poisson pode ter valores fracionários. Você poderia colocar aqui 2.2, 2.5, 2.56, mas não se esqueçam que tem que ser salvo a parte fracionária, a parte decimal, tem que ser o separador com ponto. Se você colocar vírgula, vai dar erro. Muito bem. Fornecido, então, o único parâmetro necessário, que seria o produto lambda vezes t, o valor do m, você clica aqui e automaticamente o R Commander faz todos os cálculos aqui. Então ele apresenta as principais probabilidades. A partir do 8, as probabilidades têm valores muito pequenos, ele tem um algoritmo interno que não apresenta os resultados. O procedimento que foi feito fica aqui na janela de script. Você
Não esqueça sempre que no R Commander tudo que é feito nos menus também é impresso aqui na janela Script. Você pode salvar isso para usos posteriores. Muito bem. Ele fez então esse procedimento para mim aqui, certo? E a gente pode obter os resultados, ter uma ideia aqui do comportamento da variável. Muito bem. Esses valores foram calculados com aquela fórmula que a gente viu. Reparem que não temos aqui a notação científica, ele está colocando diretamente a notação que a gente está acostumado mais usualmente. Tá? E veja ali o que a gente pode obter, pessoal. Nós poderíamos também aqui obter a distribuição acumulada. No próximo vídeo a gente vai mostrar como fazer isso usando ali o menu de probabilidade das caudas. Agora, eu posso transformar também esse valor aqui, eu posso transformar num gráfico. Eu posso vir aqui, distribuições discretas, distribuição de Poisson, e chegar aqui, gráfico da distribuição de Poisson. E eu clicar aqui, certo? Clicando aqui esse valor, eu posso colocar o valor 2 e eu vou mostrar o gráfico da função de massa. Por que eu estou usando 2? Porque eu usei lá no slide. Então a gente tem aqui o gráfico, que é igual àquele que está lá no slide. Reparem que eu posso salvar esse gráfico como metafile, eu posso copiar ele como metafile para colocar em algum relatório, certo? E eu posso também, aqui apresentar a distribuição acumulada pela Poisson, certo? O gráfico da função cumulativa. Esse gráfico, pessoal, lembrem-se que uma variável aleatória discreta, ele funciona de maneira ele funciona com degraus, porque a variável é discreta. E esses degraus aqui são as probabilidades x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e assim por diante. Reparem que aqui por volta do 8, praticamente ele já bateu em 1, tem muito pouco acréscimo dali para cima, certo? Agora, vejam, se a gente olhar lá na janela de script, vocês vão ver lá que quando a gente fez o gráfico original, a tabela original, certo? Ele definiu ali, ó, a local faz a tabela, todo esse procedimento, e ele colocou aqui ó, de 0 até 8. Eu posso fazer o seguinte, pessoal, eu posso juntar tudo isso aqui, copiar, certo? Eu vou copiar isso, vou colar aqui embaixo, e eu não vou fazer só de 0 a 8, eu vou pedir para ele fazer de 0 até 12. Esses dois pontos significa que vai de 0 até 12. Eu vou pedir para fazer a tabela aqui de 0 até 12. Não, fiz a cópia, tudo bonitinho. O que eu faço agora? Eu venho aqui, seleciono e peço para submeter. E vejo o que ele faz para mim. Agora ele calcula de 0 até 12. Certo? Eu rompi o algoritmo interno que estabelecia que o valor máximo ia até 8. Eu poderia fazer isso com qualquer quantidade que eu achasse interessante de fazer. Certo? Isso possibilita que a gente faça o gráfico com a tabela com números maiores do que aquele que são estabelecidos pelo algoritmo. Então, é uma solução para a gente resolver o problema. Certo? Então, eu peço que vocês deem uma olhada, né? Tentem fazer esse gráfico da melhor maneira possível. Se quiserem colocar um número maior de valores possíveis de variável, vocês podem copiar aqui, fazer a modificação e depois pedir para o R Commander fazer o cálculo. Ele faz para vocês, fica a tabela toda bonitinha aqui. Então é isso que a gente tinha para esse vídeo. E eu peço que vocês apresentem seus comentários, suas perguntas e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!